Paz do Senhor, irmãos, que bom você estar conosco. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui conosco em nosso canal. E nós estamos falando da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 11, certo? Do dia 13 de setembro de 2020. E o nosso tema da lição de hoje é Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus, ok? Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. E já de princípio, nós vamos compreender a importância do ministério de ensino dentro da igreja. Pena que esse ministério está cada vez mais desfalcado. Por quê? Porque nós estamos deixando de lado, as nossas igrejas estão deixando de lado o ministério de ensino e abraçando somente o ministério de avivamento, aonde, biblicamente, nós vamos compreender que os dois ministérios de ensino e de avivamento, eles precisam andar juntos, são complementares entre si, mas nós vamos falar isso no decorrer da nossa lição, ok? Vamos lá. O nosso texto áureo, ele vai dizer assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, a primeira parte do nosso versículo, tá? E provaram a boa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela em todo tempo ela é boa. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos conduz à perfeição. De tal maneira que a Bíblia vai ter o Salmo 119, que vai ser dedicado inteiramente à palavra. E lá ele vai usar termos como palavra, decreto, juízo, sentença, vontade, falando a respeito da palavra de Deus. Então o Salmo 119, ele vai todo ele nos voltar para a necessidade e o conhecimento da palavra. A nossa verdade prática, ela vai nos dizer assim: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Tá? Por quê? Porque é a espada do Espírito, a palavra de Deus, que vai tirando da minha vida, da tua vida, as coisas que são desnecessárias. Então, quando você for ministrar a sua aula, frise para o seu aluno esta necessidade do ministério de ensino, tá? Esta necessidade de estar o quê? Aprendendo e se desenvolvendo, certo? Diante do aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus, ok? Vamos lá para o comentário da nossa lição? Vamos lá. A introdução da nossa lição, o pastor Eurico Berger vai dizer assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo persa enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Então preste atenção. No despertamento que Deus traz ao coração do rei da Pérsia, Artaxerxes, o que ele vai fazer? Ele vai fazer não somente que haja um desejo, um despertamento, como houve de Ciro, para que o povo fosse devolvido, que o povo retornasse à sua terra, mas também existe um despertamento de Deus para cuidar desta vida espiritual do povo, para que o povo pudesse ser cuidado por Deus e pudesse estar preparado para quê? Para viver uma vida de acordo com o projeto de Deus, ok? Então, o que Ciro vai fazer? Ele vai, no meio de toda esta questão, né, do retorno da Pérsia, nós vamos ver que quando o povo, Jerusalém, ela é invadida pelos babilônicos, certo? Nós já vimos isso. Mas quando Ciro devolve o povo, Ciro é um rei persa, então já existe essa mudança de pensamento. E o rei da Pérsia, Artaxerxes, que é sucessor de Ciro, o que ele vai querer? Ele vai querer que o povo não somente volte, mas volte a cultuar a Deus, segundo o Senhor lhes tem proposto. Então, o que Artaxerxes vai fazer? Ele vai escolher, ele vai encontrar um escriba, que era escriba e sacerdote,
que tinha condições, não somente condições espirituais, mas condições intelectuais para fazer esse grande trabalho de levar o povo de Deus ao pleno conhecimento de Deus. Então o Senhor, ele vai preparar um homem segundo o seu coração, chamado Esdras. E este homem chamado Esdras, ele não era simplesmente um sacerdote, ele não era simplesmente um escriba, ele era um homem, um doutor na lei, um homem versado na palavra de Deus. E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que este homem chamado Esdras, quando ele vai para Jerusalém, né, e ele começa todo esse projeto, ele não vai simplesmente ensinar a lei, ele vai viver segundo a lei. Ele vai não somente ensinar, mas ele vai mostrar para as pessoas que era possível viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Então Esdras vai se colocar diante do povo, a mando de Artaxerxes, e vai fazer o quê? Vai ensinar este povo, vai levá-los ao conhecimento da palavra de Deus. E o rei, ele faz questão de assinar uma carta, de enviar uma carta, para quê? Para que a autoridade de Esdras não pudesse ser reprimida pelos que estavam à sua volta. Então, quando Esdras chega com a sua carta de recomendação, as pessoas olham e veem e compreendem que ele é mandado pelo rei para fazer esta grande obra. Então, veja, irmãos, a grande preocupação que havia de Deus em trazer o seu povo novamente à palavra. Eles já estavam em Jerusalém, eles já haviam reconstruído o templo, Neemias estava reconstruindo a muralha, mas a reconstrução mais importante para o povo era a reconstrução espiritual. Por quê? Porque eles haviam fracassado anteriormente por não obedecerem, não viverem a palavra. E o Senhor queria garantir que isso não acontecesse. E isso, irmãos, nós vamos ver muito prático na nossa vida. Porque o ensino da palavra de Deus é muito diferente de uma pregação, tá? Na pregação, nós, com eloquência, né, e às vezes com uma voz até mais impostada, nós vamos levar uma informação da palavra, do conhecimento, né, do que o Senhor pode fazer, uma palavra salvífica, uma palavra de cura, certo? Tudo isso daí faz parte de uma pregação, tá? Agora, quando nós nos propomos a ensinar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pouco a pouco, levando os nossos ouvintes, levando a igreja a ter um conhecimento mais aprofundado daquilo que o Senhor Deus, ele quer que os seus ouvintes, os nossos ouvintes, aprendam. Então nós precisamos, irmãos, compreender que não existe ministério mais importante, se o de ensino é mais importante, se o avivalista, o pregador é mais importante. Os dois são a mesma face, gumes diferentes da mesma espada, que precisam trabalhar em consonância para quê? Para que nós possamos ter uma igreja saudável, certo? Para que nós possamos ter uma igreja que reflita plena e positivamente a vontade de Deus. Por quê? Através da mensagem evangelística, você traz as pessoas ao evangelho, você leva ao conhecimento do evangelho. Através do ensino sistemático e dedicado da palavra, você traz alicerce no evangelho, você vai alicerçar aquela pessoa, tá? E é isso, irmãos, que muitas vezes falta para nós. Por quê? Porque nós temos muitos trabalhos evangelísticos, mas nós temos poucos trabalhos de consolidação. Com essa questão da pandemia, a grande maioria das nossas escolas bíblicas dominicais, as nossas escolas, nossos trabalhos de ensino, eles se esvaziaram, tá? Então nós estamos em um trabalho de recuperação. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque os trabalhos de ensino, eles vão alicerçar o crente, eles vão fortalecer o crente. E nós precisamos o quê?
trazer de volta as pessoas ao ensino sistemático da palavra. Vamos lá, irmão. O tópico de número 2 da nossa lição, ele vai dizer assim: Esdras ensina a palavra ao povo, tá? Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. E para nós termos compreensão, né, o versículo-chave de todo esse movimento de Esdras se encontra em Esdras capítulo 7, versículo de número 10, que vai dizer assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ó, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ensinar através da vivência. Quando Esdras ele sai, né, ali de Babilônia para ir até Jerusalém, ele sai com o propósito de ensinar. Mas como ele vai ensinar? O grande ensinamento de Esdras não está somente nas suas palavras, na leitura da lei. Está em viver a palavra. Você pode falar 24 horas por dia, mas se você não viver um segundo do que você fala, todas as suas palavras serão inúteis. Então, quando Esdras sai da Babilônia, o rei propõe a ele, emprestar a ele uma guarnição para ser seu companheiro e estar junto com ele. E o que ele vai fazer? Ele vai recusar essa guarnição. E ele vai dizer assim, ó, como que eu ia aceitar uma guarnição? Como que eu ia pedir guarda-costa para o rei? Se eu, Esdras, falei para o rei que a boa mão do Senhor estaria comigo. Então, quando Esdras sai da Babilônia, quando ele vai em direção a Jerusalém, mesmo sabendo dos perigos, ele vai viver a fé. Ele vai viver o seu comprometimento. Ele vai viver a sua vida para com Deus. Então, o que ele faz diz, não, eu não preciso de guarda. A boa mão de Deus será conosco, comigo e com aqueles que estão ali. Então Esdras, ele já começa fazendo algo diferente, mostrando uma fé viva, uma fé diferente do que estava sendo comum. Tá? Então ele sai para Jerusalém e ele vai fazer o quê? Ele vai ter um encontro com Neemias, que era o homem que foi despertado por Deus para fazer a reconstrução. Irmão, você já imaginou que maravilha se os administradores, né, públicos e os homens de Deus, eles pudessem ter comunhão e levar o povo ao crescimento, levar o povo ao desenvolvimento, tanto físico, econômico como espiritual. Os grandes avivamentos do mundo tiveram lugar quando homens de Deus assumiram, certo? O governo das nações. Não estou falando de pastores, eu estou falando de homens tementes a Deus, homens que tinham comprometimento com Deus. O grande expoente americano, o presidente Abraham Lincoln, que é um exemplo para toda a nação, ele era cristão professo e servia a Deus com muito temor. Outros grandes pastores, né, estiveram ali cuidando. Nós temos o exemplo do pastor Billy Graham, que por mais de 30 anos foi conselheiro da Casa Branca, certo? Levando os presidentes americanos, certo? A ter reverência a Deus, cuidado com o nome de Deus, honrar a Deus. Então é importante, irmãos, isso. Quando o líder civil e o líder religioso do povo, eles têm comunhão, eles têm harmonia. Então nós precisamos, irmãos, estar ali firmes, né, nesse propósito de ensinar e orando para que o Senhor Deus continue levantando na nossa nação homens temente a Deus no poder secular, no poder político, mas também, irmãos, que Deus levante homens tementes a Deus,
líderes religiosos, líderes, né, que levem a palavra de Deus a sério. Não muita coisa que a gente está vendo por aí, né? Que é essas questões de corrupção, pastores se envolvendo, cantores, né? Meu Deus, esses últimos dias o evangelho tem sido envergonhado. Por quê? Porque eles não têm se colocado diante da mídia ou diante dos poderes políticos como homem de Deus. Tem sido pior do que os piores que estão lá. Mas nós precisamos orar para que nós voltemos a esta posição de nos colocarmos diante de Deus. E quando homens de Deus começam a ensinar a palavra de Deus, o que acontece? Acontece uma grande mudança, acontece uma grande revolução. É esta palavra, uma grande revolução. Quando Paulo ele chega em Malta, ele chega por causa de um naufrágio, certo? Ele é picado por uma serpente. Mas quando os homens veem Paulo e começam a ouvir o seu ensinamento, a Bíblia vai deixar claro que eles ficaram absortos, eles ficaram parados na mensagem de Paulo, no ensinamento de Paulo. Por quê? Não importa se a mensagem ela é pregada com eloquência ou ela é didaticamente, quando a palavra de Deus é pregada, existe transformação e mudança de vida. Tá? Um pregador que é extremamente eloquente, fala alto e grita e corre e pula. E um pregador que prega parado no púlpito, com o microfone no pedestal. Se eles falarem a palavra de Deus, os homens irão parar para ouvir. Jonathan Edwards, ele pregou o seu maior sermão, Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A história diz que ele pregou, né, com uma folha, debruçado sobre o púlpito assim, lendo o que ele havia escrito. E a história vai dizer que as pessoas se agarravam no banco de medo do inferno, porque eles viam o inferno aberto diante deles. Por outro lado, John Wesley era um pregador efusivo, eloquente, que pregava nas praças em cima de um caixote. E as pessoas paravam para ouvir. Então o que faz a diferença não é a forma que eu prego, mas é a mensagem que eu carrego. Uma mensagem bíblica exposta com sinceridade, amor e temor a Deus. Esta mensagem é a que vai fazer a diferença. E esse ensino vai trazer o quê? Vai trazer transformação de vida. Vai trazer transformação nas pessoas. E qual foi o resultado do ensino de Esdras? O resultado foi que o povo ficou atônito. Aqueles que estavam ali, eles ainda não haviam aprendido sistematicamente a palavra. Eles vieram do cativeiro, eles eram filhos daqueles que viveram em Jerusalém. Então eles não tinham esse conhecimento. E quando Esdras vai fazendo a leitura, e a Bíblia vai dizendo que no meio do povo outros iam explicando a lei. Ou seja, não é somente ler, não é somente pregar, mas precisa explicar. Muitas vezes, irmãos, nós falamos, tal coisa é pecado, isso não pode. Mas você já explicou para as pessoas por que é pecado? Você consegue explicar por que não pode? A ideia do evangelho não é proibir as pessoas, você não pode, não faça, aprisionar as pessoas. A ideia do evangelho é libertar as pessoas das amarras do mundo. Quando você simplesmente proíbe, a pessoa ela continua, irmãos, presa ao mundo, certo? Ela obedece ao evangelho, mas ela está presa ao mundo. Quando você explica e ela compreende, automaticamente ela corta o seu relacionamento com o mundo. Então é por isso que o trabalho que Esdras, o trabalho que o Neemias fizeram, os escribas, aqueles que explicaram, por isso que o trabalho que eles fizeram foi tão importante e surtiu tanto resultado, que as pessoas choravam, as pessoas compungiam a sua alma, porque eles compreenderam
E é esse o trabalho do ensinador. É esse o meu trabalho e o teu trabalho como ensinador. Levar as pessoas a ter uma plena e profunda consciência da vontade de Deus através do ensino. Irmãos, pregar é muito bom e é necessário, mas nós precisamos também ensinar a palavra. Ensinar a palavra de modo sistemático. Pega um capítulo, pega um livro da Bíblia e ensina tópico por tópico. Pega um assunto da teologia sistemática e ensina tópico por tópico, ponto, explica, deixa as pessoas sem nó na cabeça. É isso que o ensino faz. Ele desata os nós que nos liga ao mundo. E veja bem, irmãos, essa coisa de ensino, não é coisa nova. Não. A igreja, ela sempre foi uma igreja de ensino. Tá? O cristianismo, ele tem por base a palavra de Deus, que o Senhor mandou pregar e ensinar, é a grande comissão. Nós não podemos viver só de pregação. E o grande problema hoje, dentro da grande maioria das igrejas, é que as pessoas não conseguem mais parar e ouvir. Eles querem aquele movimento. Irmãos, e no movimento, você pouco presta atenção na palavra. O Senhor Deus, o que Ele quer? Ele quer que a sua igreja seja baseada na palavra. Quando Ele deu ordem lá em Israel, em Deuteronômio capítulo 31, a partir do versículo 9, o que Ele quer? Ele queria que de 7 em 7, veja bem, de 7 em 7 anos, reunisse todo o povo, e todo o povo ouvisse a palavra. Todo sábado o povo fosse para a igreja para ouvir a palavra e a explicação desta palavra. Tá? Irmãos, olha, quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou um pastor pentecostal. Estou até rouco de pregar gritado, é o que eu faço. Sou um pastor pentecostal, mas também eu gosto de ensinar. De tal maneira que toda semana eu estou aqui, tem 3, 4, 5 vídeos meus por semana ensinando. O meu prazer é ensinar a palavra. Amo pregar, mas se tivesse que escolher para mim, Emerson, você vai ficar pregando ou você vai ficar ensinando? Eu não teria dúvidas, eu iria ficar ensinando. Por quê? Porque eu tenho tempo para tirar as dúvidas da cabeça das pessoas, a levar as pessoas a um conhecimento mais aprofundado de Deus. E sendo assim, irmãos, ter uma plena vivência com Deus e abandono do pecado. Em todo o tempo a igreja ensina. Quer um exemplo bem simples do que era ensinar? Paulo está pregando a palavra. E o que acontece? Eutico cai da janela. Por que Eutico caiu da janela? Porque, primeiro, Paulo se estendia. Se estendia fazendo o quê? Ensinando a palavra. A Bíblia vai dizer que o discurso de Paulo era longo. Discurso é algo pensado, refletido e explanado com calma. Então Paulo vai didaticamente falando e vai dizer que ele entrou à madrugada ensinando. E Eutico cai, se enfada, e é o que acontece muito hoje. Por que, irmãos, que os cultos de ensino das igrejas são cada vez menores? E tem igrejas que já nem tem mais culto de ensino. Tá? Nós ouvimos programas de rádio, programas de televisão, e as pessoas falam que venha para a minha igreja, tem milagre, libertação, milagre. Mas o que acontece? Não tem ensino. As pessoas até recebem os milagres, as pessoas até mesmo são libertas e vão para casa, e não tem um ensino sistemático para ensinar a pessoa a se libertar profundamente. Tá? Daí o que acontece? A pessoa vem hoje, recebe milagre. Amanhã não vem mais. Quando ela precisar de milagre, ela vem de novo. Agora, quando existe ensino na igreja, existe milagre também. Mas as pessoas vão ficando, vão se consolidando, vão se firmando. É preciso voltar ao discipulado na igreja. Tá? E é isso que Jesus fala na grande comissão, que nós precisamos pregar, trazer e ensinar, consolidar.
Isto é o ministério de ensino na igreja, é a necessidade de ensino. Quando você pega lá o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus não está pregando, ele está ensinando. Jesus com Nicodemos, Jesus com mulher samaritana, ele está fazendo o evangelismo, pregação, né, cara a cara. Mas Mateus, o sermão da montanha, certo? O sermão profético, Mateus 24, Jesus está ensinando didaticamente, expositivamente, mostrando às pessoas a necessidade de mudança de vida, ok? A pregação, ela atrai. O ensino, ele vai fixar. Quer mais exemplo? É fácil, eu tenho um punhado. Atos capítulo 8, Filipe vai para Samaria, prega. Ele é algo tremendo. Ele é um evangelista. Ele está pregando efusivamente, milagres acontecendo. Mas quando existe a necessidade de consolidar os crentes, ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, o que é que ele faz? Chama Pedro, chama João. E eles vão lá, ensinam o povo. E o povo se edifica. E o povo é batizado com o Espírito Santo. Então, veja bem, no meio do ensino, o povo é batizado com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, do ministério de ensino na igreja. E o resultado do ministério de ensino? O ministério de ensino, ele leva o povo a ter temor a Deus, não ter medo, temor, respeito, reverência. O povo aprende a ler a Bíblia. Você consegue identificar um crente que não tem ensinamento bíblico? Você consegue identificar um crente, uma igreja que não é acostumada com o ensino bíblico? É simples. Fale para ele, chegue no culto e fale, irmãos, abra comigo, por favor, no livro de Abacuque, no livro de Obadias, no livro de Naum. O que vai acontecer? Eles vão ficar lá, e vai para frente, e vai para trás, e vai no índice, e pega a Bíblia, e vai. Por quê, irmãos? Porque não conhece a Bíblia. O pastor daquela igreja, ou aquele que estava antes, ele não leva a igreja à profundidade da palavra, ok? Então nós precisamos, irmãos, trazer o povo para o ensinamento. E a palavra de Deus, ela vai nos nortear, vai trazer o ensinamento às nossas normas, formas de conduta. É no ensino bíblico que você tira as dúvidas dos irmãos, você esclarece como chegar ao céu, como abandonar o pecado, né? Como ter uma vida que glorifique a Deus. Então nós precisamos trazer ensino, mas não somente, hoje eu vou falar, mas disso, amanhã daquilo. Não, você precisa ter um projeto. Você precisa sentar e pensar, o que eu vou ensinar esse mês? Por que a escola dominical é tão importante? Porque ela é um ensino sistemático. Nós estamos estudando o quê? Esdras e Neemias. Mas nós vamos para Atos, nós vamos para Apocalipse, nós usamos toda a Bíblia para ensinar o que é um despertamento espiritual. Você já viu nas nossas videoaulas, na tua revista, que nós usamos toda a Bíblia, exemplos de toda a Bíblia. Então, irmãos, você precisa levar para a sua igreja, levar para a sua família, colocar na sua vida a necessidade do ensino. Por quê? Porque o ensino, ele vai nos ensinar a se afastar do pecado, da mentira e se aproximar de Deus, ok? Por que Esdras vai ensinar a palavra? Porque o Senhor Deus não queria simplesmente um povo. Ele queria um povo que fizesse a diferença, um povo que reconhecesse a necessidade de viver mais próximo de Deus. E como você vai saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta? É lendo, estudando, meditando, pensando, amando a palavra dele, ok? Então aprenda com Esdras, aprenda a palavra. Decida-se viver a palavra e então você poderá ensinar a palavra. E quando você fizer isso, não só a sua igreja, mas todos que estiverem com a sua volta serão edificados e fortalecidos. Deus te abençoe em o nome de Jesus.